Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia, eu sou a Apóstola Cristiane Oliveira, estamos aqui começando mais um programa Transformando Vidas. E é com muita alegria e satisfação que nós chegamos até você através do nosso programa e do canal da TV Poços e também através do nosso canal do YouTube ou até mesmo da nossa rádio web, você que está aí nos ouvindo pela rádio web, um grande abraço para você também. E nós queremos, neste momento, nesta manhã maravilhosa, aí finalizando um mês bem gostoso, onde as bênçãos do Senhor Jesus Cristo esteve assim, de uma maneira sobrenatural, sobre as nossas vidas, sobre o Ministério Avivamento para as Nações. Nós queremos aí concluir esse mês também, trazendo a você a palavra de Deus com muita sabedoria, a palavra que penetra as nossas vidas, que toca na nossa alma, que muda as nossas atitudes, que faz-nos renascer novamente para uma nova vida, um novo conceito de vida, que é a palavra de Deus. Então, para isso, eu quero neste momento ler com você alguns versículos da palavra de Deus, onde nos leva a nos tornarmos grandes vencedores. Vencedores com o Senhor Jesus Cristo. Por mais que as provações, por mais que o seu dia a dia venha lhe sufocar, a palavra de Deus, ela vem assim de uma maneira sobrenatural, descarregar de você todo o peso, porque a palavra de Deus nos fala, o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, por mais que você esteja se sentindo aí, no final desse mês, talvez sobrecarregado, eu quero dizer a você, o Senhor Jesus Cristo quer que você se torne uma pessoa com perspectivas avançadas para uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida de alegria. Por isso eu quero dizer a você, coloque a sua vida diante do Senhor. Ele é o autor da vida. Ele é quem pode mudar todas as coisas. Ele é quem pode transformar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Ele pode tocar no seu íntimo e fazer de você, muitas vezes, uma pessoa sem esperança, fazer você ser uma pessoa não simplesmente com esperança, mas que você seja também esperança para outras pessoas. Já pensou que coisa gostosa você sentir-se amado pelas pessoas pela qual você convive e sentir que você é alguém importante para essas pessoas? É isso mesmo. A palavra de Deus nos torna dessa maneira. Ele faz com que nós nos sentimos não simplesmente importantes, não simplesmente pessoas com pé no chão, decididas, com a bênção do Senhor sobre tudo que nós fazemos, mas também, muitas vezes, nós nos sentimos importantes para outras vidas, porque as pessoas, muitas vezes, elas que vivem ao nosso redor, elas não veem a hora de chegar perto de você, para poder ouvir de você uma palavra de sabedoria, uma palavra de crescimento, uma palavra de esperança, de perspectiva, de alegria, de paz. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com a nossa vida sendo dirigida pela presença do Espírito Santo de Deus, é exatamente isso que nós nos tornamos. Não sentimos simplesmente dentro de nós esta paz, mas nós também temos essa distribuição de paz para as pessoas pelas quais vivem ao nosso redor. E é por isso que eu quero ler com você aqui um texto da Palavra de Deus que está aqui no livro de Jeremias. Este ano nós estudamos bastante o livro de Jeremias, ouvimos, tivemos o tema aí do nosso congresso, que foi assim
tremendamente abençoado e onde nós tivemos o tema do chamado de Jeremias, onde Deus agiu de uma maneira sobrenatural. E eu quero também deixar para você agora aí no finalzinho desse mês também um texto aqui da palavra do livro de Jeremias, que foi em primeiro lugar onde nós vimos a obediência de Jeremias. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que a obediência, ela traz para a nossa vida muitas mudanças, traz para as nossas vidas ali uma perspectiva de esperança, de transformação, porque se nós plantamos obediência, nós colhemos obediências também. Então, por isso, o profeta Jeremias aqui disse no versículo 1, capítulo 18, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desça à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então Deus, ele poderia falar com Jeremias onde ele estava. Da mesma maneira, Deus pode falar com você em qualquer lugar, mas muitas vezes Deus quer que você vá, que você tenha atitude, que você desça até a casa de Deus, para que Ele fale com você. Muitas vezes nós falamos assim: mas para ir à igreja não tenho tempo. Mas Deus, Ele está em todo lugar. Com Deus eu falo a qualquer momento. Sim, mas Deus, Ele quer ver a sua disponibilidade de você descer e ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, o mandado de Deus para a tua vida. Porque o que Deus, Ele determina para você é algo que é sempre o melhor, porque Ele te criou. Qual o pai que deseja para o filho um mal? Qual o pai que vai indicar ao filho um lugar ruim para ele? Claro que não. O pai só indica aquilo que ele sabe que é o melhor lugar, que é o melhor caminho. Então aqui, Deus falou para Jeremias, falou assim: olha, desça a casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras. E Jeremias, de uma maneira obediente, o que ele fez? Ele não questionou Deus. Muitas vezes nós queremos questionar. Mas para quê? Deus está em todo lugar. Na igreja eu não vou não. Aos cultos, eu não tenho tempo de ir. Deus, Ele fala comigo em qualquer lugar. Não. Deus tem horas, momentos e lugares específicos para fazer obras sobrenaturais sobre a tua vida. Sim, Deus fala em vários lugares, fala, mas existem horas e momentos específicos que Deus quer trabalhar em nossa vida, sim. E naqueles horários específicos, aqueles momentos, aqueles lugares específicos que Deus determina para nós irmos, nós não devemos questionar. Nós devemos obedecer ao Senhor, porque nós sabemos que nós precisamos. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é maravilhosa e dura para sempre. Mas nós precisamos correr atrás da misericórdia de Deus para conosco. Porque nós estamos necessitando. Os olhos do Senhor estão por todo lado, toda a terra, contemplando os bons e os maus. Mas nós precisamos de liberar dentro de nós o Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou aqui. E o profeta Jeremias, ele desceu à casa do oleiro de uma maneira obediente ao Senhor. E no momento que ele desceu à casa do oleiro, disse aqui: desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, olha só, naquele gesto ali humilde daquele trabalhador, naquele gesto simples, porém um gesto perfeito, porque aquele oleiro, ele estava ali fazendo aquele vaso, e no momento de fazer aquele vaso, disse que aquele barro, ele começou a trincar, ou seja, aquele oleiro, ele percebeu que havia um defeito. E ele, inconformado com a imperfeição do seu trabalho, da sua obra-prima nas suas mãos, o que ele fez? Ele
E imediatamente, naquele momento que o vaso quebrou na sua mão, diz que aquele oleiro, aquele profissional dedicado ao seu trabalho, disse que ele novamente, ele pega agora o vaso e começa a fazer outro vaso. Disse que ele começa a fazer outro vaso. E naquele momento, como o versículo 4 disse assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Olha aí, o nosso Deus perfeito, o nosso Deus maravilhoso. Naquele momento ele quis dizer para Jeremias, espera aí, Jeremias, está quebrando a cabeça? Está dando tudo errado? Está com um mau funcionamento? Muitas vezes naquele trabalho que você escolheu, que era o melhor trabalho, que você estava ali por cabeça, que você estava no controle, na direção, de repente, talvez até mesmo pelo seu egocentrismo, talvez pelo fato de você achar que você podia, que estava tudo perfeito, tudo sobre o seu controle, de repente começam as coisas a dar errado. E você, e agora? O que fazer? Que desespero! Talvez o seu relacionamento, aquele casamento que você achava que estava tudo maravilhoso, você enfrentou lutas, barreiras para entrar nessa aliança, nesse casamento, e de repente você começa a achar que tudo está dando errado. E você começa a pensar, e agora? Será que eu entrei no relacionamento errado? Será que não era esse o cônjuge que Deus teria para mim? E agora? No meio do caminho, é difícil parar para resolver, não é mesmo? No meio do caminho, é difícil você ter uma decisão correta, você saber o que fazer na sua vida. No meio do caminho, quando tudo parece estar certo e você descobre que está tudo errado, não tem outra solução, a não ser você deixar o verdadeiro autor da vida te quebrar e te fazer novamente. Por isso, ouça a sua voz. É momento de você ouvir o que Deus quer para você. É momento de você parar e dizer assim, Pai, fala comigo. Senhor, começa a minha vida, me dê a tua direção. E Deus, ele trouxe essa palavra para Jeremias da mesma maneira que ele está trazendo neste momento a você, que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Abra o teu coração e diga para o Senhor Jesus, eu quero ser feito novamente. Eu quero, Senhor, que o Senhor lapide a minha vida, que o Senhor me direcione. Não adianta você querer fazer sozinho, você querer fazer da sua maneira, você achar que você tem a solução para a sua vida, porque não tem. Nós não sabemos, nós não podemos precaver o nosso futuro, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos precaver o melhor lá na frente, porque nós somos humanos, os nossos olhos só vão onde nós alcançamos, onde a nossa visão alcança. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, aquele que é o autor da vida, e quando nós colocamos diante dele a direção da nossa vida, sim, aí nós temos uma vida abençoada. Porque aí já não é mais nós que vivemos, mas o Espírito Santo de Deus, ele começa a dirigir a nossa vida. Quando nós temos uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, nós vimos que de uma maneira perfeita nós começamos a andar. Nós começamos a dirigir os nossos negócios, nós começamos a dirigir a nossa família, nós começamos a dirigir a nossa casa. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da bênção do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe muito bem desembaraçar os nossos caminhos, aquele que de uma maneira perfeita ele começa a planear a nossa vida, nos dá direção, nos dá controle, nos dá comando sobre tudo aquilo que nós iremos fazer. E quando o comando é do Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que já deu certo.
E quando o Espírito Santo de Deus chegou a Jeremias, ele falou assim: olha, eu não posso fazer de você como fez esse oleiro? Posso sim. Eu posso quebrar você e fazer novamente. Porque existem coisas na nossa vida que precisam ser arrancadas, precisam ser tiradas. Talvez mediante ali aquele barro, talvez uma pedrinha minúscula, talvez uma pedrinha que estava no meio do barro, danificou tudo. Aquela pedrinha no meio do barro danificou aquele vaso que seria um vaso de honra. E ele se colocou agora por água abaixo. E aquele profissional não aceitou isso. Aquele profissional falou assim: não, algo está errado nesse vaso. E ele tem que ser feito de uma maneira correta, de uma maneira perfeita, adequada. E ele levantou agora e fez novamente esse vaso. E Deus disse isso a Jeremias, da mesma maneira que ele está dizendo a você: deixe que eu faça a sua vida. Deixe que eu dirija a sua vida. Mas como fazer isso, apóstola? Como fazer isso? O próprio Senhor Jesus Cristo mostra aqui. Ele disse aqui no versículo 8, olha: converta da maldade contra a qual te falei. Versículo 8. Se tal nação se converter da maldade contra a qual te falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazê-lo. Se você se arrepender do caminho mau, do caminho perverso, da direção errada que você estava tentando planejar o teu sucesso, mude isso, se converta, muda. Que Deus agora ele fala para você: eu também vou mudar a direção da sua vida. Vou te fazer de novo. Vou te construir agora de uma maneira diferenciada. E ele disse assim no versículo 11, a parte 2, disse assim, ó: convertei-vos, pois, agora, cada um dos seus maus caminhos e procedimentos. Converta dos seus maus caminhos, das suas atitudes, dos seus procedimentos, que o Senhor mudará a sua direção de viver. O Senhor mudará o seu ritmo de vida. Aquilo que você pensa que está tudo acabado, o Senhor fala: não, tem jeito. Você não entrou em um casamento errado. Você não está em uma empresa errada, você não está em um lugar errado, não. O que basta é só você deixar eu te fazer novamente. Basta simplesmente você deixar a sua vida ser controlada por mim, o Pai Criador. O Pai que pode todas as coisas, o Pai que sabe todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, agora é uma manhã de mudança de vida. Converter dos teus maus caminhos. E eu farei de você um vaso de honra. Um vaso perfeito. Darei a você um dia a dia abençoado. Sem transtorno, sim, sem transtorno. É possível viver uma vida sossegada, uma vida sem transtorno, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma boa administração do seu lar, do seu trabalho, dos seus negócios, sim. Essa é a vontade de Deus para você. E eu quero orar por você neste momento, para que você possa ter uma vida diferenciada, uma vida abençoada pelo poder de Deus. Que Ele possa vir penetrar na sua vida e que você possa ter, a partir de hoje, a obediência de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e ser dirigido por Ele. Eu quero orar por você agora. Lembre-se, Jeremias teve uma atitude de obedecer a palavra de Deus. Deus falou: vá, e ele foi. E eu quero dizer a você, não fique fora do corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi o lugar preparado para você se alimentar, para você estar em comunhão com a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, vá. Se você ainda não conhece uma igreja, se você ainda não segue, não faz parte de um corpo, eu quero dizer para você, procure uma igreja evangélica onde pregue a palavra verdadeira do Espírito Santo de Deus.
Alguém que já está aí te convidando para ir à igreja há um tempo e você está dizendo não, vá. Agora é a tua vez de mudança de vida. Nós vamos passar aqui no finalzinho do nosso programa as nossas redes sociais, você pode entrar em contato conosco. Procurar o nosso núcleo mais próximo de você, para que você possa estar sendo guiado por o poder desta palavra, pelo poder da palavra de Deus que vai acompanhar você. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Siga a palavra de Deus. Tenha um líder ao seu lado, para que você possa ser bem-sucedido em nome de Jesus. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido Deus, eu coloco diante de Ti agora, Senhor. Cada vida, Senhor Jesus, que neste momento, ó Pai, está aí, Senhor, ouvindo o nosso programa, Senhor. Neste momento diante, ó Pai, deste programa, querendo, Senhor Jesus, uma transformação na Tua vida, meu Pai. Senhor, libere agora, Pai querido Deus, o poder do Teu Espírito Santo para ir de encontro a esta vida agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que você possa ter uma vida direcionada pela palavra de Deus, para que você possa ter uma vida abençoada e sucedida ao longo da tua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui, através do nosso site, das nossas redes sociais, você pode nos contatar, para que nós possamos estar junto com você, tirando as suas dúvidas, estando junto com você lado a lado. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa Transformando Vidas. Funcionamento de uma célula. A célula deve passar por um processo que vai da sua formação à multiplicação. Cada célula é composta de no mínimo 5 pessoas e não tem limite para o seu crescimento. Porém, não é bom que a reunião ultrapasse 10 pessoas, pois tendo uma frequência de tal número, já se pode fazer a multiplicação. Como planejar uma reunião de célula? Lugar da reunião: casas, escolas, escritórios, praças ou em qualquer lugar em que se consiga reunir um grupo de pessoas. Dia e horário. O líder de célula deve entrar em concordância com o anfitrião para que não haja imprevistos e deixe de fazer a reunião de célula. Também deve-se evitar a alternância de dias e horários. Ainda falando sobre dia e horário, deve-se tomar cuidado para que as reuniões não sejam feitas em dias e horários de culto ou treinamentos de líderes. Recepção. À medida que as pessoas forem chegando à reunião de célula, o líder e o anfitrião, juntamente com os demais componentes, devem cumprimentar os convidados, mostrando amor, alegria e interesse. A apresentação. As pessoas novas devem ser apresentadas às demais, de forma cordial, para que elas já se sintam familiarizadas. Já no início da reunião, o líder deve dirigir-se a todos de uma forma bem natural, dizendo da sua alegria pela presença de todos e dando boas-vindas a cada convidado. Após o início, deve ser feito uma oração de abertura e em seguida você terá 10 minutos para cantar 2 cânticos. Lembrando que quem for ministrar o louvor deve já vir com um hino preparado. Se tiver alguém que toque um violão e seja um irmão, pode ensaiar com ele, pois o instrumento ajuda muito na hora do louvor. Após o louvor, é chegado a hora de ministrar a palavra de Deus. Você terá 20 minutos. O pregador deve buscar do Espírito Santo uma palavra que vá de encontro aos corações ali presentes.
Os temas abordados podem ser diversos, como por exemplo, conversão, edificação, formação de caráter e muito mais. Sempre edifique, encha de fé e entusiasmo aos que escutam a palavra. Enfatize que somos filhos de Deus, que Ele nos ama e que deseja abençoar-nos. Devemos tomar cuidado com algumas perguntas ou declarações feitas na hora da reunião. Não devemos ser mal educados, mas podemos dizer que as dúvidas serão esclarecidas após a reunião. Intercessão. Após a ministração da Palavra de Deus, você terá 10 minutos para orar pela necessidade de cada participante. Se for possível, ouça cada um e ministre de acordo com a necessidade que foi compartilhada. Agora é a hora do desafio. Você terá 15 minutos para desafiar a cada participante da sua célula. Compartilhe sobre a escada do sucesso e desafie todos a subirem. Ore por aqueles que estão resistindo. Não esqueça de falar sobre o desafio da cadeira. Fale também sobre a multiplicação da célula e ore por esse propósito. Fale sobre as atividades da igreja e motive-os a participar. Feito tudo isso, é hora do encerramento. Agradeça a todos os presentes, demonstrando interesse e amor por cada um. Enfatize mais uma vez sobre o desafio da cadeira e ore fazendo o encerramento da sua reunião. Funcionamento de uma célula, mais um projeto realizado pelo Ministério Avivamento para as Nações e o projeto Resgatando Crianças para Jesus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube,
TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.